Olá, bem-vindos a mais um episódio do Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números e na performance da Kepler Weber. Exato. Aquela gigante das soluções pós-colheita aqui na América Latina. Isso, a nossa fonte é o relatório consolidado de resultados que eles mesmos soltaram, tá? Referente ao terceiro trimestre de 2025, que fechou agora em 30 de setembro. E a ideia é tirar o caldo grosso desse documento, né? Entender como eles lidaram com um cenário que a própria Kepler chama de desafiador. É isso aí. Vamos ver os destaques, os pontos baixos, como cada área se saiu e, claro, a saúde financeira geral da empresa. Tudo baseado só no que eles contaram no relatório. Bom, então vamos lá. Vamos desempacotar esses números. Para começar, a diretoria da Kepler já manda no relatório que o terceiro trimestre marcou um avanço consistente na performance operacional. Eles falam que isso consolida uma virada que já tinha começado no segundo trimestre. Uma recuperação gradual, assim. Parece que estão querendo dizer que o pior ficou para trás, né? Depois de um começo de ano talvez mais apertado. Exatamente. E eles usam a receita líquida para reforçar isso. Foi 423,3 milhões. Um número forte. Embora seja um pouquinho abaixo do mesmo período do ano passado, que foi bem forte, né? Eles fazem questão de dizer que é um dos melhores resultados para um terceiro tri na história da Kepler, só perde para 2022 e 2024, que, segundo eles, tinham um cenário macro mais favorável. É tipo dizer, olha, mesmo com dificuldade a gente está mandando bem. E que dificuldade é essa que eles tanto falam? O relatório bate muito na tecla dos juros altos, né? E crédito mais restrito. Sem dúvida. Isso pega direto no cliente deles, né? Produtor rural, agroindústria. Na hora de decidir fazer um investimento maior, pesa. Com certeza. E aí a rentabilidade fica ainda mais importante, imagino. Exato. E o indicador-chave aqui é a margem EBITDA. O EBITDA, para quem talvez não lembre, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização. Aquela medida da geração de caixa operacional, né? Isso. E essa margem chegou a 17,4% no terceiro trimestre. Tá, e 17,4%. Isso é bom, ruim? Como a gente lê esse número? Comparando, é um número bem interessante. Representa uma melhora, sim, expressiva. Mais de 5 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 25. Nossa, e tem um dado que eu achei curioso. O EBITDA só desse trimestre, 73,6 milhões de reais, foi quase metade, 45% de todo o EBITDA do ano até setembro. Peraí, quase metade do resultado do ano em só 3 meses. Isso realmente sugere uma virada forte, né? Sim, e o que eu achei bem legal foi a comparação histórica que eles colocaram no relatório. Lembra do período 2015-2017? Lembro. Cenário macro bem complicado também, juros altos. Isso, preço de commodity pressionado. Naquela época, a Kepler operava com margem tipo abaixo de 5%. Nossa, que diferença! Pois é. Agora, entregar 17,4% num cenário adverso como o atual, isso reforça a história que a empresa conta, sabe? De evolução estrutural, mais eficiência. Não é só o mercado, a própria empresa mudou, está mais resiliente. Faz todo sentido, é como se tivessem aprendido a lição e se fortalecido. Mas, olhando o número absoluto do EBITDA, 73,6 milhões, ele ainda foi menor que no ano passado, né? Correto. Caiu uns 21% comparado ao terceiro tri de 2024, que foi, assim, muito forte mesmo. Mas, por outro lado, quase dobrou, um salto de 94% sobre o segundo trimestre desse ano. Ah, então a trajetória é clara de recuperação. Está em 164,4 milhões, aí sim, a queda é maior, 33%, contra os 9 meses de 2024. O ano como um todo ainda sente o peso do começo mais fraco e da comparação difícil. Entendi. Voltando para a receita líquida, os 423,3 milhões. A queda de 3,6% contra o ano passado parece pequena, mas o crescimento de 36% sobre o trimestre anterior chama atenção. Como eles explicam isso? A principal explicação é a sazonalidade mesmo. Historicamente, o terceiro trimestre é mais forte em entregas de projetos para eles. E, claro, a comparação com 2024 pesa. Foi um ano recorde.
Certo. No acumulado do ano, com 1,1 bilhão de receita e queda de 4,8%, eles falam que os clientes estão mais seletivos, mais cautelosos com crédito, pensando 2 vezes antes de investir, por causa dos juros, das incertezas, o cenário todo. Mas tem um detalhe aí que me deixou curiosa. Mesmo com a receita acumulada caindo, a base de clientes que eles faturaram aumentou 13% no trimestre. Isso não é meio contraditório? É um ponto interessante, né? Vender para mais gente, mas faturar menos no geral. Sugere algumas coisas. Tipo o quê? Pode ser que a estratégia de diversificar, buscar cliente novo esteja funcionando. Talvez vendendo projetos menores para esses novos clientes no começo, ou a concentração nos clientes antigos diminuiu um pouco. Faz sentido. De qualquer forma, aumentar a base é bom para o longo prazo, né? Cria mais oportunidade lá na frente. Mostra que estão chegando em mais lugares. Interessante essa leitura. E como essa receita toda se divide entre as áreas da Kepler? Onde eles realmente se destacaram nesse trimestre e onde sofreram mais? Vamos lá, começando pelos pontos positivos. Portos e terminais foi um destaque absoluto. A receita quase dobrou em relação ao ano passado. Dobrou? Crescimento de 97,4%. Chegou a 34,3 milhões de reais. Isso foi puxado por projetos grandes, infraestrutura portuária, terminais de transbordo, principalmente lá na Bahia e no Mato Grosso. Nossa, quase 100% de crescimento. É muita coisa. Mas você falou que é um segmento de ciclos longos, né? Exatamente. Por isso, mesmo com um trimestre forte, a receita acumulada no ano ainda está bem abaixo de 2024, caiu 41,2%. Ah, entendi. Isso é normal nesse tipo de projeto, a receita entra conforme avança, pode ter adiamento, mas o importante, segundo eles, é que a demanda continua alta. O ambiente para portos e logística está aquecido, é um motor para o futuro. Ok, portos bombando no trimestre. Qual outro destaque? Negócios internacionais, outro que foi muito bem, receita de 63,3 milhões de reais, quase 24% acima do ano passado e mais que dobrou sobre o segundo trimestre, mais de 105% de alta. Uau! E quem puxou isso? O motor principal foi a Argentina. As vendas contratadas para lá subiram 30%. E olha só, a Argentina, que era só 3% das vendas internacionais da Kepler ano passado, agora já é 17% no acumulado de 2025. Nossa, uma aposta bem forte na Argentina, então. E além dela? Paraguai, Bolívia, até Angola ajudaram. A empresa diz que vendeu soluções mais completas, com mais tecnologia, tipo secadores KW Max, conectividade Procero, agrega valor. Isso é bom, Mas tem um porém. A rentabilidade nesse segmento caiu bastante. A margem bruta despencou de 38% para 20%. Opa, venderam bem mais, mas ganharam menos por venda. Por que será? O relatório fala em ambiente internacional mais competitivo. Ou seja, para fechar esses negócios lá fora, talvez tiveram que apertar o preço, sabe? Ou dar condições melhores. É aquela troca, né? Volume versus margem. Entendi. Faz parte do jogo. E o terceiro destaque positivo, qual foi? Reposição e serviços, o famoso RSS. Esse segmento continua muito sólido. Cresceu quase 11% no trimestre, com 79,9 milhões de receita e mais de 15% no acumulado do ano. Crescimento consistente. E o que explica essa força? A empresa aponta os centros de distribuição, que facilitam o acesso a peças e serviços, mais demanda por reformas e ampliações de silos e armazéns antigos e também o desempenho de máquinas com mais tecnologia, como as da linha Seletron. E a margem aqui? Seguiu a queda do internacional ou se segurou? Pelo contrário, a margem bruta em RS ficou forte e até melhorou um pouquinho, chegou a 36,5%. Isso é ótimo, porque é um segmento menos volátil, mais ligado à base de clientes que já existe, traz receita mais recorrente. Ótimo. Então, portos, internacional e serviços puxaram para cima. Mas imagino que teve o outro lado da moeda, né? Quais segmentos sentiram mais o baque? Exatamente. O segmento de fazendas, que é um dos principais para Kepler, teve uma quedinha de 3,2% na receita do trimestre. Fechou em 137,1 milhões de reais. E os motivos? Aqueles que já falamos. Estiagem no sul afetando safra e renda do produtor e os juros altos dificultando o investimento. O combo, né? Uma queda até pequena considerando tudo isso.
Sim, a empresa diz que o desempenho foi consistente, apesar da leve queda. E tem um dado interessante: 80% das vendas para fazendas teriam sido feitas com recurso próprio do produtor. Ah, é? É. Isso sugere que, mesmo com crédito difícil, quem tem dinheiro no bolso está investindo. Mostra uma certa resiliência financeira nesse público. E, de novo, a base de clientes aqui também cresceu um pouquinho, 3,8% no ano. Interessante. E o outro segmento que sofreu mais? Foi agroindústrias. Aí a queda foi bem maior. 30,6% a menos na receita do trimestre, que ficou em 108,7 milhões de reais. Nossa, quase um terço a menos. Por quê? Os motivos são parecidos com fazendas. Quebra de safra no sul, cenário macro, mas com um peso grande da base de comparação. O terceiro trimestre de 2024 foi muito forte para agroindústrias. Entregaram projetos grandes naquela época. Ah, então a comparação ficou bem difícil mesmo. Mas eles têm alguma perspectiva de melhora para esse segmento? Vem luz no fim do túnel? A expectativa deles é de uma retomada gradual, mas só a partir do primeiro semestre de 2026. Ainda demora um pouco. É. Mas eles destacam que continuaram faturando para clientes importantes de alimentos, grãos, biocombustíveis e, de novo, aquela história. Mesmo com receita caindo, a base de clientes de agroindústrias também aumentou no ano, 10,5%. Parece uma estratégia consistente em todas as áreas. Essa dinâmica de receita caindo e base de clientes subindo é realmente algo para a gente ficar de olho. Agora, juntando tudo isso, como fica a foto geral da saúde financeira? Custos, lucro, dívida, investimentos? Começando pelos custos e despesas. O relatório mostra um bom controle, viu? As despesas gerais e administrativas caíram 3% no TRI e 4% no acumulado do ano. Bom sinal. Eles até citam uma metodologia interna, a Gestão Matricial de Despesas, GMD, focada em eficiência. Já o custo do produto vendido, o CPV, O custo direto da produção. isso. Ele subiu um pouco contra o ano passado por causa do mix de produtos, talvez mais projetos de portos, que têm custos diferentes, mas como percentual da receita melhorou em relação ao segundo trimestre. Isso indica ganho de eficiência na fábrica. Controlar custo é chave, ainda mais nesse cenário. E o lucro líquido? Como ficou? Foram 51,6 milhões no trimestre, assim como o EBITDA. É menor que o do ano passado, caiu 13,5%, mas deu um salto enorme, de 258% sobre o segundo trimestre. Nossa, reforça mesmo a ideia de recuperação gradual que eles falaram. Exato. A margem líquida ficou em 12,2%. No acumulado dos 9 meses, o lucro está em 91,5 milhões, aí sim uma queda de 38,5% contra 2024. O ano como um todo foi mais difícil. E a situação de caixa? Conseguiram gerar caixa e a dívida? Sim, geraram caixa operacionalmente no trimestre, o que é sempre bom, e fecharam setembro com caixa líquido de 31,1 milhões de reais. Caixa líquido, o que significa? Significa que tinham mais dinheiro em caixa do que dívidas financeiras vencendo no curto prazo. Esse caixa líquido está menor que no ano anterior e eles explicam: o fluxo de caixa em 2025 foi menor e distribuíram 95 milhões para os acionistas, em dividendos e JCP. Ah, entendi. E a dívida em si? Alguma coisa importante ali? A dívida é bem diversificada, tem IFC do Banco Mundial, CRA, FIDC. Eles fizeram uma gestão ativa, trocaram uma dívida de exportação por um CDCA, que é do agronegócio, para reduzir custo. Inteligente. Um ponto que eles destacam é que a parcela da dívida que vence no curto prazo aumentou. Foi de 29% para 44% do total. Isso por causa de vencimentos próximos e dessa reestruturação. É algo para monitorar, mas com caixa líquido parece tranquilo. Ok. E do lado dos investimentos? Com esse cenário todo, eles pisaram no freio ou aceleraram? Aceleraram, e muito. O CAPEX, que é o investimento em máquinas, fábricas, tecnologia, somou 53,5 milhões nos 9 meses do ano. Espera aí, quanto? 53,5 milhões. Isso é mais do que o dobro, um aumento de 105% em relação ao mesmo período de 2024. Mais que o dobro.
Mesmo com um lucro acumulado menor, onde eles estão colocando esse dinheiro todo? Principalmente em modernizar e aumentar a capacidade das fábricas. Citam a linha nova Biocave e solda robotizada, desenvolver produtos novos como máquina de limpeza, gerador de calor, Uhum. e também fortalecer a tecnologia da informação. Destacam a implantação de um sistema novo de gestão, o SAP S4HANA, e cibersegurança, e, claro, a manutenção normal. Nossa, investir pesado assim em modernização e TI no meio desse cenário de juros altos é uma aposta ousada, hein? Sem dúvida. Mas pode dar muito resultado lá na frente em eficiência, competitividade. É um sinal claro de que estão olhando para o futuro, se preparando para o próximo ciclo. E como esses investimentos e o lucro menor afetaram o retorno para o acionista? Eles falam do ROCI, né? Falam o retorno sobre o capital investido, o ROIC. Ele mede o quanto a empresa gera de retorno sobre todo o capital investido nela. Considerando os últimos 12 meses, ficou em 21% no fim do terceiro tri. Isso é bom? Caiu um pouco em relação ao trimestre anterior e ao ano passado por causa do lucro menor e do capital maior investido. Mas 21% ainda é um nível bem saudável, segundo a empresa. É tipo tirar uma nota boa numa prova difícil, mesmo que não seja o 10 que já tirou antes. Entendi. Além desses números todos, o relatório traz mais coisas, né? Algo sobre prêmios, ESG. Sim, eles destacam bastante o centenário da empresa, em 2025. Falam de homenagens, prêmios importantes, deram ênfase ao troféu Transparência da ANEFAC, que ganharam pela primeira vez, e reconhecimentos da Gerdau, Exame, Valor Econômico. Isso ajuda a imagem, né? Governança. Com certeza. E sobre o futuro? Carteira de pedidos, algo assim? Mencionam o backlog financeiro, que são os contratos assinados, mas ainda não faturados. Teve uma quedinha contra setembro do ano passado, mas melhorou um pouco desde o fim do segundo trimestre. Mas eles alertam, né? Backlog não é garantia de receita futura. Claro, depende de executar. E a parte de ESG? Ambiental, social e governança. O que eles contaram? Na governança, reforçam que estão no novo mercado da B3, que tem exigências altas, e a estrutura de comitês, incluindo um de ESG. Falam de uma nova política contra assédio. Importante. No social, detalham projetos apoiados, tipo Judô pra Vida, sapatilhas e laços, com investimento de R$200 mil no trimestre e apoio a um fórum de inovação. E no ambiental, citam tratamento de efluentes, campanha de descarte de eletrônicos, inventário de gases de efeito estufa. Parece um esforço para mostrar que a agenda está andando. Para a gente fechar os pontos do relatório. E as ações da Kepler na Bolsa, a KEPL 3, como foram? Segundo o relatório, as ações ficaram abaixo do Ibovespa e do índice Small Cap no acumulado do ano até setembro, queda de quase 27%. Bastante. E por quê? A explicação deles é um movimento geral de reprecificação dos ativos do agro na bolsa, reflexo das preocupações com renda do produtor, preço de commodity, crédito restrito. A liquidez da ação foi de 8,2 milhões de reais por dia em média. Ok, acho que passamos por muita coisa. Se a gente fosse resumir a mensagem principal desse relatório do terceiro trimestre da Kepler Weber, qual seria? Olha, acho que a mensagem-chave é de recuperação operacional em andamento, mas gradual e ainda num cenário macro bem desafiador. A empresa mostrou resiliência, principalmente no controle de custos e na melhora da margem EBITDA contra o trimestre anterior. E os motores dessa recuperação foram portos, internacional e serviços, né? Que compensaram a fraqueza em fazendas e agroindústrias mais ligados ao ciclo do agro aqui dentro. Exatamente. E apesar do lucro ainda estar abaixo do ano passado, que foi excepcional, eles mantiveram uma rentabilidade que consideram saudável, geraram caixa e, o que é crucial, investiram pesado em modernização, P&D e tecnologia. Isso sinaliza confiança no futuro, um preparo para o próximo ciclo. O controle de custos e o capex alto são talvez os sinais mais fortes dessa estratégia. Navegar a turbulência se fortalecendo para o longo prazo. Perfeito. É bem isso. Então, olhando para frente, que pulga fica atrás da orelha depois de analisar esses dados todos? Alguma questão em aberto? Fica, sim, uma questão interessante sobre a estratégia de longo prazo. A gente viu um desempenho muito forte lá fora, né? A aposta na Argentina, a solidez de serviços com a tecnologia da Procer crescendo,
Uhum. Isso contrasta com a ciclicalidade maior e as dificuldades aqui no Brasil em fazendas e agroindústrias, que dependem muito de safra, de preço, de crédito. Será que essa dinâmica do trimestre aponta para uma mudança estrutural mais funda? Tipo, a Kepler buscando ser menos dependente do ciclo do agro brasileiro? Exato. Diversificando mais para fora e para serviços de maior valor agregado? Será que é isso que está começando a acontecer de forma mais clara? É algo para a gente observar nos próximos resultados, com certeza. Menos volátil aos humores do agro do México é algo para acompanhar de perto mesmo. E com essa reflexão sobre os possíveis caminhos da Kepler Weber, a gente encerra a nossa análise aqui no Diário SA. Espero que tenha sido útil para entender melhor o momento da empresa. Foi um prazer destrinchar esses números. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando outras empresas e setores, não esquece de clicar em seguir o Diário SA para não perder os próximos episódios. Este episódio foi criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!